Bom dia! Estamos aqui com o podcast Criando Asas. Hoje a gente trouxe convidados super especiais, que são pessoas maravilhosas nas nossas vidas, que é o Zé André e a Renata André, que são nossos mentores, nossos consultores, nossos parceiros e amigos de vida. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Quero que vocês se sintam à vontade, fazer um bate-papo suave, feliz e trazer um pouco da experiência de vocês pra gente. Pode começar contando um pouquinho aí de como é que vocês se conheceram. Caramba, quer a minha versão ou a dela? As duas. Então, dá a tua versão aí, Renata. Não, pode começar. A história é mais ou menos assim, eu tinha um restaurante em Copacabana, né? Chamado Corujinha, né? Lá de Gouveia, com Praça Cerdeu Correia. Renata tinha vindo de um intercâmbio, aí tava meia, né, assim, atrás de um namoradinho, pá. Aí meio assim. ela foi lá para comer uma pizza, porque tava fechada a igreja, aí a Renata carregava uma Bíblia desse tamanho aqui, mano, parecia um baú. Aí eu falei, pô, que menina maneira, não sei o quê, com a Bíblia na mão, difícil, né? Falei, aí ele entrou ali, pá, falei, pô, que menina legal. Eu falei, garçom, cara, bota essa menina para sentar mais perto daqui. Aí eu acho que ela sentiu alguma coisa, aí eu falei, posso fazer uma ligação? Eu falei, pode usar aqui, não sei o quê. Já tava na má intenção, né? Só que ela tava com uma priminha que era bonitinha, mano. Assim, era bonitinha a prima dela. Agora vem, ó. E aí ela foi lá ligar, aí começou a puxar o assunto, pô, não, Deus é tão bom. Eu falei, Deus é muito bom. Deus é tão bom. Eu falei, tô sabendo. Deus é tão bom que já arrumou um namorado para ela. Eu falei, entendi. Você tá sem, né? Eu falei, tá, beleza. Aí trocamos o telefone lá, eu tava fugindo do exército, não sei o quê. Falei, ora por mim. Aí vou orar por você. Aquele papo, né? E aí, não resistiu, ligou, né, parceiro? Ligou depois. E aí, quando eu conheci a Renata, sinceramente, eu tenho umas palavras comigo que são incríveis. Falei assim, cara, essa mulher vou casar com essa mulher. E aí acabou que a gente se conheceu e aí estou com ela há 33 anos, casado há 30 anos. Foi a melhor coisa que fiz na minha vida. Agora, vamos ver a versão dela para ver qual é? Fazer um intercâmbio na Califórnia, em San Diego. Sempre fui muito ligada, né, a Deus, assim, a minha espiritualidade. Era católica, né, de formação. E aí, quando eu fui fazer esse intercâmbio, eu fui recebida por uma pessoa que fez uma oração simples antes da refeição, e aquilo me tocou de uma maneira assim muito forte, muito profunda. E aí eu queria morar nos Estados Unidos, não queria voltar mais para o Brasil, queria morar lá, mas as portas foram se fechando, e aí acabei voltando, e foi interessante, foi uma época de muita busca, assim, de conexão com Deus, sabe? Sozinha, porque eu achava que nessa época não tinha nada aqui no Brasil parecido com o que eu tinha encontrado lá. E aí eu estava orando, imagina, 17 anos, né, na adolescência lá, e eu comecei a orar mesmo para que Deus me desse um namorado que fosse também cristão e tudo mais. E aí, estava orando já uns 7 meses por um namorado, e eu ficava assim, onde eu ia, eu ficava assim, será que o meu namorado está aqui? Será que ele está aqui? Será que ele está aqui? E nesse dia eu estava indo para a igreja com uma amiga, e a igreja era ao lado do restaurante do Zé, já tinha feito aí 18 anos, estava com o meu carro dirigindo lá, meu poçante, né, Zé? Meu golzinho LS. E aí eu parei o carro em frente ao restaurante dele, quando a gente viu, a igreja estava fechada. E aí eu entrei para ir ao banheiro e saí casada praticamente, né? Que eu costumo dizer isso para ele, mas aí quando eu entrei para ir ao banheiro, eu virei para essa minha amiga e falei assim, vamos sentar aqui para comer uma pizza e tal. E aí foi, nessa época não tinha celular, a gente está falando de 1992, e eu fui pedir para usar o telefone, mas logo que eu cruzei, assim, né, como eu estava indo para a igreja, eu estava com uma Bíblia, não era desse tamanho como ele falou, mas era grande. Porque antigamente a Bíblia, na linguagem de hoje e tal, que era uma linguagem mais fácil, de fato ela era muito grossa, né? Hoje em dia a gente tem tanta variedade, como as coisas evoluem. E aí foi isso, assim, cruzei logo o olhar, eu era extremamente tímida, mudei muito. Ainda sou um pouco, mas mudei bastante. E aí eu lembro que eu logo cruzei o olhar com ele, assim, aí baixei a cabeça, mas não cheguei a pensar como ele diz, que a gente ia casar e tal, que ali já tinha um encontro provisionado por Deus. E aí eu fui usar o telefone dele para chamar minha prima que morava ali perto. E aí quando ela chegou, a gente estava conversando e ele se mete no meio da conversa. Mas teve esse episódio também, que eu ia sentar numa mesa, imagina um restaurante vazio, eu indo para sentar numa mesa
E o garçom vira e fala assim, não, senta ali na outra mesa, só para ficar perto dele. E eu é que dei mole para ele, mas tudo bem. Não, era um cara de visão, E né? aí ele se mete no meio da nossa conversa lá e tal, e aí fala dessa questão toda que ele estava vivendo e pede oração e tudo mais. Mas ele gosta de dar ênfase nessa parte aí que eu contei que Deus era bom, que já tinha dado um namorado para minha prima. E hoje vocês estão há 30 anos casados, né? E é super difícil a gente ver casais há tanto tempo. E a gente sabe que nada foi construído de um dia para o outro, né? Vocês passaram por várias fases. Hoje é outro Zé, outra Renata. E vocês também trabalharam juntos. Com perfis... Na verdade, vocês não têm perfis complementares, né? Os dois são dominantes e influentes. Então, como que foi essa trajetória? Como que vocês se enxergam hoje? Quanto que vocês evoluíram? Foi difícil? Sim, só para... Vou dar o gancho aqui para o Zé, mas o Zé sempre foi empreendedor, né? Porque eu o conhecia no restaurante, nem sabia que ele era o dono do restaurante, achei até que ele trabalhasse lá e tal. E, de fato, ele trabalhava, mas ele era uma empresa familiar. E eu costumo dizer que o Zé, ele desenvolveu esse dom em mim, né? Assim, eu não me achava jamais na área do empreendedorismo, mas essa nossa união me fez realmente desenvolver esse lado. E ele realmente é excepcional, sempre foi empreendedor, né, Zé? E eu nunca imaginei que a gente fosse trabalhar juntos um dia, porque eu tinha a minha trajetória e o Zé tinha a trajetória dele. Mas num determinado momento das nossas vidas, a gente se juntou para ir na mesma direção. Fala aí, Zé. Cara, é o seguinte, não é fácil. A gente tem que falar para a galera que está assistindo aqui que não é fácil. Homem e mulher trabalharem juntos. Empresa familiar. Empresa familiar tem muitas que dão muito certo e muitas que dão muito errado. O problema de trabalhar com a esposa é você não ter os acordos. Primeira coisa, você tem que ter um acordo. Quem vai tomar conta do quê? Depois do acordo eu vou respeitar esse acordo, que é mais difícil. Depois, mesmo divergindo um do outro, tem que ter alguém com uma palavra final. E isso hoje soa muito mal. Eu acho que a galera que vai estar ouvindo fala, pô, esse cara é machista. Não é isso, pode ser até a mulher naquele setor da mulher, mas alguém tem que ter a palavra final. E depois da palavra final, mesmo você divergindo, você tem que estar ali concordando, fazendo com que aquela decisão tomada seja a melhor decisão e que você acate aquela decisão. O que eu vejo na prática? A verdade é essa. Uma empresa dividida, contenciosa, e aí um toma uma decisão, aí dá errado, fala assim, não te disse? Eu te disse, você não me ouve. É como se um quisesse ter razão em relação ao outro. Né? E aí, trazendo aí a Bíblia, ou a Torá, respeitando aqui, até o Fábio está aqui, a Bíblia fala que largará pai e mãe será uma só carne, não fala? Mas a mesma Bíblia fala que um reino dividido não subsiste, pô. Não subsiste. Então esse espírito de contenda entra na empresa e aí todo espírito de contenda, ele é sustentado por um puxa-saco da esposa, um puxa-saco do marido. Qual é a função do puxa-saco? Criar contenda. Quanto mais contenda, mais sou valorizado. Então, quando eu chego nos empregos, eu falo, primeira coisa, cara, definição de papéis. Depois de definição de papéis, respeitar os papéis. Depois, alguém com a palavra final e o segredo. Não levar problemas da empresa para casa, principalmente para o quarto, para a cama, sabia? A cama é um altar, como diz o pastor Cláudio, a cama é um lugar de celebração, não de você debater algo, ali é para celebrar, né? Ali quando você tem uma relação amorosa, ali é celebração, e as pessoas acabam misturando os papéis, e aí dá problema, sacou? Para mim é nítido, né, a unidade que vocês têm hoje em dia, né? E eu queria que você... Vou perguntar isso para a Renata. Renata, o quão importante é essa unidade para o sucesso de uma empresa familiar? Total, né? Eu costumo dizer que a gente não complementa um ao outro, nós potencializamos os dons e talentos um do outro, né? E, sem dúvida, eu penso que a gente teve um tempo de trajetória individual, onde cada um foi se desenvolvendo nos seus dons e talentos, mas chegou um momento da nossa vida que a gente entendeu que se a gente estivesse junto, a gente iria potencializar ainda mais um ao outro. E agora, eu entendo que para que essa unidade dê certo, é fundamental cada um ter o seu autoconhecimento, saber quem é. Não ficar disputando, não ter competição, não ter comparação.
entender quais são suas habilidades e extrair o melhor das suas habilidades. Então, é chegar e entender que ele, com os dons e os talentos dele, ele vai poder chegar num determinado ponto. Mas nós dois juntos, a gente vai chegar muito mais rápido e muito mais longe. Então, é entender e valorizar onde é o meu lugar, qual que é o meu lugar, no que eu sou boa, como que eu posso usar isso para potencializar ainda mais aquilo que ele tem. Então, é essa a visão. Eu creio que a gente está aqui para multiplicar. Não para dividir, não para competir, não para... Zé, para você, como é que faz para não competir com a tua mulher, que é inteligentíssima, e você entender onde você tem que parar e dar o espaço para ela e vice-versa? Cara, não foi fácil. A gente veio da uma empresa onde a gente ministrava, né? Então, eu ministrava mais cursos que a Renata e tinha alguns cursos tipo formação e master que a gente ministrava, né? E aí a gente achou uma solução muito legal, que quando eu ministrava, a Renata ministrava, é natural que pessoas vão se identificar mais comigo e pessoas vão se identificar mais com a Renata. Então, meio que no final, assim, a gente já estava dividindo em relação à parte business, ficava mais comigo, parte mais life com a Renata. E como é que a gente solucionou isso, cara? Foi uma sacada de mestre. A gente tocava os cursos junto. Então, eu ia no curso dela, fazia uma palhinha, ela ia dar uma palhinha, então as pessoas tinham acesso a tudo. E aí, cara, a gente agradava todo mundo. E a gente mostrava para a galera que a gente não compete nisso, sacou? A gente complementa aqui um ao outro. E isso foi uma decisão que a gente tomou lá atrás, cara. E só complementando a pergunta que vocês fizeram, cara, tem uma parada que eu queria que todo mundo aqui aprendesse, cara. Que é o poder que tem na oração do casal, mano. Todo o propósito que você tiver com a tua mulher, se vocês estiverem orando por aquilo, uníssono, que vocês estiverem, é uma bomba atômica, meu irmão. Tudo aquilo, mas é tudo mesmo que nós, meu irmão, que a gente estava muito junto, orando por aquilo, acontece. Mas tudo, coisas banais, tipo assim, eu estou lembrando uma parada, cara, eu era moleque, a gente estava numa igreja, passando Réveillon, e aí, teve um momento lá de virada do ano, aí o pastor falou assim, pô, cara, ora por uma parada que vocês queiram muito, aí a gente ajoelhou, queria orar por um apartamento. Um apartamento, pra gente comprar nosso apartamento. Eu falei, na boa, não tinha R$1, mano. Mano, 1 centavo. Eu tinha uma SW4 e um Peugeot, e uns quadros. E aí a gente orou por isso, mano, mas orando com uma fé, mano, sabe? Uma fé assim de orar. Irmão, só que a gente esqueceu daquilo. Aí um dia eu tô indo jogar bola, tô voltando do futebol, 1h30 da manhã, tinha um quadro assim, no meu prédio, vendo apartamento, bloco 1703. Falei, pô, legal, eu tô olhando assim, chegou uma mulher que era mãe de um amigo meu, chamava ela de Xeroda. Ela, tá vendo aí o anúncio? Eu falei, tô, esse apartamento é meu. Eu falei, é teu? É. Teu apartamento não é próprio não, Zé? Eu falei, não. Ah, eu compro o meu. Eu falei, não tem dinheiro não, pô. Não, mas tem uma parte financiada, me dá aí que você pode pagar, não sei. Resultado. Eu falei, então tá bom. Aí, mano, sabe que quando tu vê, porra, cheguei em casa, Renata, comprei um apartamento. A Renata, como assim? Renata, deixa eu dormir, amanhã acordo cedo. Outro dia eu tô saindo do prédio, mano. Aí o porteiro fala assim, parabéns, seu Zé. Eu falei, o que houve, irmão? Foi mesmo. Não, a dona Ângela falou para tirar o negócio lá que você comprou o apartamento dela. Eu falei, que isso, a mulher acreditou mesmo? Mano, eu não tinha um dinheiro, não tinha um centavo, não tinha nada. Aí vendi o carro, vendi não sei o quê, vendemos um quadro, não sei o quê, e comprei um apartamento. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, cara, a gente tem que estar unido no mesmo propósito, né? Minha mulher não compete comigo, ela me potencializa. Isso é um espírito de vaidade, né? Zé, vocês nunca tiveram problema com isso? Já tivemos. Né? A gente trabalhava na mesma empresa. A gente ganhava troféu. Quem era o melhor administrante. Teve uma época que a gente começou a ganhar tudo. Tudo. Ao ponto de a gente poder nem participar mais da concorrência, sacou? E aí tinha, Renata, não sei o quê. Cara, e aí entendeu o seguinte, pessoas vão se identificar mais com a Renata, pessoas vão se identificar mais comigo. E que bom, cara. E que bom. E que nós juntos, a gente atrai mais gente. Então, é mais ou menos isso. E aproveitando esse gancho, que quem olha para vocês hoje, né, e vê aonde vocês estão, não imaginam toda a trajetória que vocês passaram, de insucessos, de derrotas, enfim. E aí eu queria saber um pouquinho dessa parte, né? Como que você lidou com isso e como que a Renata, né, sendo psicopedagoga, te ajudou nessa parte de reconhecer seus valores depois
dessas quedas, né? Como que... Porque a gente se sente com a autoestima muito lá embaixo. E aí vem a parte da Rê de conseguir, de novo, gerar essa confiança e falar, você pode. Então, como que vocês trabalharam juntos nisso? Responde aí, Rê. Depois eu respondo. Você vai falar também. Então, eu tenho um dom de colocar as pessoas no caminho certo, né? Assim, e o Zé sempre foi empreendedor, sempre foi muito bom. Quando eu o conheci, ele fazia faculdade, mas ele não tinha terminado. E eu, pedagoga de formação, eu, na verdade, fiz antes economia, acabei, né, a gente casou cedo, tivemos filhos cedo, e aí eu mudei a minha trajetória profissional para a área da pedagogia, para a área da educação. E sempre tive esse valor teórico muito alto. Então, fui incentivar o Zé a fazer uma faculdade, né? E aí ele fez a faculdade, fez direito, se formou com louvor e tudo mais. Aquilo já deu uma nova guinada na vida dele. Melhor aluno da faculdade, pô. Verdade. Bravo. Fala, eu tô te ouvindo. Não, acho que a gente se complementa. A gente pode se complementar aqui na fala. E aí ele tomou, ali ele ampliou, né, um leque de possibilidades para ele. E eu trabalhando na área da educação e ele seguindo aí vários negócios, empreendendo com a família, já foi do ramo de restaurante, depois de posto de gasolina, agência de carros, a gente também teve, né? Mas aí, num determinado momento, acho que essa parte seria legal você falar dos negócios que não foram dando certo. Assim, vamos falar a real aqui, é o seguinte. A galera que vai ver esse podcast vai achar que eu sou um cara machista. Mas eu fui criado numa família portuguesa, sabe? Onde o homem tem alguns valores inegociáveis. Principalmente no que tange a suprir necessidade de sua família, proteger a sua família. E eu já quebrei. Sabe o que é quebrar para dentro? É perder tudo, ficar devendo muito dinheiro. E quando o homem quebra, não essa molecada que tem hoje em dia. Hoje tem uma molecada que não liga para isso. Mas é muito sério você perder sua condição de provedor, você não ter dinheiro para o básico. Não por machismo, mas eu nunca gostei que a Renata pagasse nada para mim. A Renata sempre me deu os melhores presentes, foi a Renata que me deu, mas nunca gostei que pagasse nada, pagasse a conta. Eu vim numa cultura diferente. Eu não vou entrar no mérito se está certo, se está errado, mas foi onde eu fui aculturado, criado. Então, quando você quebra, a tua dignidade, a tua honradez vai junto, né? A gente chegou a separar. Eu perdi a capacidade de proteger a Renata, proteger minha família. Ok? A gente se amava, mas eu perdi essa condição. E a gente separou, fiquei 7 meses separado. Mas sabe uma coisa que sempre me chamou a atenção na Renata? A lealdade dela. Ela sempre foi leal. Mesmo separado, mesmo assinando um divórcio, a gente tinha algo que nos unia, que era um apartamento que eu comprei, que estava no nome de fulano, estava no nome de Beltrano, por conta dessa confusão patrimonial, estava no nome do pai. E ela, com senso de justiça e lealdade, ela foi contra a família e falou, não está certo o que vocês estão fazendo. Separado mesmo. Então, você conhece a pessoa, o funcionário, a sua esposa, não é quando você contrata o seu funcionário, é quando você desliga. Você contrata, você conhece a sua esposa, não é quando você casa, amigo. É quando você tem um litígio. E a Renata foi leal. Ao passo do pai não deixar de falar com ela por conta disso. E eu separar, né? E eu acho que a Renata, ali naquele momento de separação, era um momento que, tipo assim, pô, não é esse Zé aí. Eu não casei com esse Zé. E aí, eu uni forças como eu nunca tive. E acredita que eu estava quebrado, mas a minha mente nunca ninguém sequestrou? Eu sabia, porque sabia que ia dar a volta por cima. Tanto é que eu fui para o mercado imobiliário, onde eu estou voltando, né? Vendi cerca de 200 imóveis em 2 anos. Recuperei tudo, recuperei minha dignidade, fui trabalhar numa multinacional e recuperei minha família. Né? Teve um episódio que eu já contei para vocês dois, assim, perto de separar, eu estava muito sem dinheiro, mas muito. E meu filho chega em casa, brother,
com os amiguinhos, falava assim, pô, meu pai tá aí, vamos tomar açaí, porque eu sempre levava os amigos, pagava para todo mundo, ali perto de casa, no Novo Leblon. E eu não tinha, mano, eu não tinha o dinheiro para sair. E eu fingi que estava dormindo. E aí, quando meu filho falou, eu fingi que estava dormindo. Quando meu filho saiu, meu irmão, eu acordei, eu chorava, não, eu gritava, uivava. Falei, isso nunca mais acontece na minha vida. Nunca mais vai acontecer isso na minha vida. E ali eu acho que foi minha virada de chave, sabe? Eu fui vender imóvel, e como a minha mente ninguém nunca sequestrou, eu falei, cara, o que eu preciso para dar a volta para mim? É isso? Então eu vou fazer isso. E acabou, e eu vou fazer, e fiz com excelência, fui o melhor do que eu fazia. Fui trabalhar numa multinacional, fui o melhor do meu setor, fui promovido 2 vezes, resgatei minha família, né? Agora, qual foi o ponto primordial para poder resgatar? Foi a lealdade dela, mesmo fora. Ela sempre torceu para o meu sucesso, para me restabelecer, entendeu? E então, aí veio, nessa época que a gente estava se reconciliando, o que foi muito importante foi o meu autoconhecimento, sabe? Foi eu entender quem eu era, o Zé também, resgatar, né, a hombridade aí, como ele fala, que isso para o homem, no caso para ele, foi muito importante. E aí eu sempre dizia que eu também não ia me aposentar em escola, porque infelizmente o salário de professora ali de educação infantil fundamental 1 era muito baixo. Eu tinha um salário bom porque eu complementava com aulas particulares e eu tinha a bolsa dos nossos filhos. Só que com isso, a gente tem 2 filhos, né? A Manuela já estava na faculdade e o Guilherme estava saindo para a faculdade também. E aí foi um momento que eu virei e falei assim, eu preciso dar uma outra guinada na minha vida, o que eu vou fazer? Então vou investir na pedagogia empresarial. E eu comecei a buscar, mais uma vez, conhecimento, porque eu acredito que o conhecimento transforma, né? E eu fui buscar mais conhecimento e foi quando eu me deparei lá com os conhecimentos de inteligência emocional, de desenvolvimento pessoal, de coaching e tudo mais. E comecei a trazer isso para o Zé, né? Comecei a envolver o Zé também nisso. E aí foi um momento de uma nova guinada. Então, eu acredito que a mulher, né, tem um papel assim, muito importante no relacionamento. Porque ela pode derrubar o marido, como ela pode alavancar o marido. Então, existem muitos casais que estão com papéis, na minha visão, trocados. Eu penso que sempre um tem que alavancar o outro, sempre um tem que potencializar o outro, tem que fazer o outro crescer e não querer colocar para baixo. Por que muitos casamentos acabam dando errado? Porque há competição entre eles e um fica só ressaltando os pontos negativos do outro, em vez de ajudar a alavancar. E esse momento foi um momento também que eu vi ali que, através do Espírito Santo de Deus, eu ajudei a trazer um novo direcionamento aí também para o Zé, que aí ele é o momento em que ele, já na empresa, né, mérito dele e tudo que ele fez, mas dali a gente começou a expandir mais, né, nas empresas e tudo mais. E aí ele, né, um cara visionário do jeito que ele é, né, ele falou, vamos montar uma unidade, aí logo a gente já estava expandindo aí para fora, para a Europa, para tudo quanto é lugar. E aí foi onde a gente começou a trabalhar junto. A Renata está falando com muita polidez, sabe o que é? E acho que a galera precisa ouvir isso aqui. Eu acho que isso é importante. Sabe? Ela está falando com muita polidez assim, homem precisa ocupar seu lugar de homem, mulher precisa ocupar seu lugar de mulher. Há uma inversão hoje. Essa inversão faz com que não prospere a família, com que os valores se invertam. Primeiro, você não pode desautorizar um ao outro, né? Toda vez que uma criança pede para a mãe, pode, pai não pode, um desautorizou hoje, o outro, essa criança cresce sem limite. Mas é muito sério isso aqui, eu não sei se o pessoal está preparado para ouvir isso, mas tem mulheres ocupando espaço de homem, e tem homens deixando esse espaço, porque o espaço não fica vazio, irmão. Se você não ocupa o seu espaço, alguém vai ocupar. Cabe aos dois, mas cabe ao homem dizer o direcionamento, cabe ao homem a parte espiritual, cabe ao homem falar sobre prosperidade. E se ele não assumir esse papel, ele perde, cara, ele perde a função primordial dele dentro dessa estrutura. Então, acho que, não estou dizendo que mulher é inferior, homem é superior, não, pelo contrário, cara, lá em casa tem assuntos que eu nem entro, porque a Renata é muito melhor que eu. Mas tem coisas que eu preciso direcionar, preciso assumir esse papel. E eu não vejo isso acontecendo. E a gente tem hoje uma sociedade frouxa, com valores invertidos. E aí o que vai acontecer? Uma pessoa sem limite, uma pessoa descontrolada, e acabou. Percebe? Não sei se a galera está preparada para ver isso, não. Vocês, então,
você sai da Vale, né, onde você trabalhou, vai para a Febracis, eu conheço um pouco da sua história, adoro, inclusive. Vai para a Febracis, Renata te acompanha nessa jornada. E aí, em determinado momento, vou usar as frases da Renata, vamos alargar a tenda. Isso. Vocês resolvem, então, fazer a carreira solo. Como é que se dá essa transição, né, da Febracis para o Zé André, consultor, mentor, que está ajudando um montão de gente, digo isso por mim, pela minha família, e a conexão de vocês dois nessa decisão de dar essa virada de chave aí. O caminho era o mesmo, mas agora eu vou sozinho. Esse momento começou com o Zé, nessa vez aí, ele que tem esse mérito aí, porque ele começou a sentir no coração de que, do mesmo jeito, o mesmo sentimento que eu tive quando eu estava na escola, que a sala de aula tinha ficado pequena para mim, porque os meus anseios, aquilo que eu tinha para oferecer, né, precisava expandir, alargar a tenda, como você falou. Ele começou com esse sentimento, porque a gente já tinha cumprido o propósito na empresa que a gente estava, porque nós fomos a primeira franquia e quando a gente saiu já tinham mais de 40. Então, o nosso propósito ali de ajudar a expandir o negócio, a estruturar o negócio, todos os processos começavam nas nossas unidades. Então, a gente foi expandindo várias, eu ajudei a expandir várias unidades também para outras pessoas e tudo mais. Mas o Zé, ele é muito mais visionário, ele é muito mais ousado. Eu, nesse ponto, eu sou mais assim, segura, tipo, tá bom aqui, a gente já tá bem, vamos ficar aqui na zona de conforto. E ele, né, traz esse, vamos mais, a gente pode mais, a gente pode mais. Eu, Zé, será? E aí ele, não, a gente pode mais. Só que aí ele já tinha essa visão, né, a maturidade que ele trouxe de não posso seguir se você não estiver comigo. Então ele teve essa sabedoria de esperar e a gente foi construindo isso junto até que quando eu fiz 50 anos aí, me veio essa revelação do tipo, quanto mais tempo eu tenho na minha vida e assim, se ele está falando isso faz todo um sentido. E está sendo muito bom. Acho que a gente está criando asas. Pode ter certeza. Fala aí, Zé. Cara, entre fazer os cursos e sair da Febracis foram quase 10 anos, né? A gente foi Renata falou, a gente foi a primeira franquia, fomos o primeiro a ter uma segunda, fomos o primeiro para ir para a Europa, fomos o primeiro a ter um método CIS fora do lugar de método CIS. No nosso primeiro método CIS nós fomos o maior método CIS da história, no nosso terceiro método CIS nós fomos o maior método CIS da história. Acho que a gente contribuiu muito. Como toda estrutura de franquia, a gente tem um limite. E nós batemos nesse limite, né? A gente é muito grato ao Paulo, muito grato à Camila. Eu vou até te contar como é que a gente saiu de lá, mas somos muito gratos. Mas chegou um ponto que esse meu lado empreendedor estava limitado. Eu, né, tive a oportunidade de trabalhar com muitas pessoas no coaching individual, na mentoria, e proporcionar multiplicação de riqueza nessas pessoas. E muitas pessoas falam assim, pô, Zé, vamos entrar nesse negócio comigo, faz esse negócio aqui comigo, entra aqui, vem aqui. E como eu estava limitado a uma franquia, eu não pude estar em projetos extremamente vencedores, como é o seu projeto, como o projeto da Luana, não pude, quando estudo a franquia. Eu entendi que ali ficou pequeno para o que eu desejo para a minha vida, né? E, lógico, toda a relação, né, e a Febracis é muito intenso, gente, é muito intenso, né? É uma coisa que não dá nem... Eu falei, cara, não dá para eu estar com meu coração aqui e fora, querer progredir fora. E acabou que eu falei, está na hora da gente sair. Na verdade, entre hora de sair e saída foram 3 anos. 3 anos. 3 anos. Mas que foi bom, porque a gente foi para a Europa nesse tempo. A gente expandiu. Mas foram 3 anos. E aí, o que eu percebi, né? Muita gente sai... Porque eu ensino isso, sabe, Fábio? Da forma como você sai de um lugar, é exatamente a forma como você entra em outro lugar. Então, as pessoas querem fazer transição. Vou sair dessa empresa para essa aqui. Se eu saio mal daqui, eu entro mal aqui. Se eu saio com rancor aqui, eu entro com rancor aqui. Se eu saio aqui com o sentimento de ser preterido, eu entro aqui com esse sentimento. E eu falei, e como eu vi muitas pessoas saindo da Febracis com sentimentos ruins e sem a bênção, e sem a bênção você não prospera, irmão. Não prospera, Lu. Eu falei, para nós sairmos, vai ser... Nós vamos falar pessoalmente
E eu fiz, sabe o quê? Nós fomos para casa do Paulo. E quando nós chegamos na casa do Paulo, tinha uma mesa gigante, a família dele inteira. E eu, cara, quando sentei, eu não conseguia falar, cara. Comecei a chorar. Comecei a falar, cara, comecei a chorar e não saia nada. E aí foi um momento, mas o que houve? Eu falei, olha, não dá mais, a gente chegou no nosso limite. E aí, não, tá beleza, tá abençoado. Eu falei, não é assim não. Eu falei, a gente vai fazer um ritual aqui. Eu falei, o quê? Não, você tá abençoado. Não. Eu falei, eu vou ficar de joelho. Vou ficar de joelho aqui. Você vai botar a mão na minha cabeça e vai me liberar para prosperar. E nós saímos assim, né? Sob uma palavra de bênção. Porque eu não queria sair dali com um sentimento, tempo perdido, sentimento podia ter. Não. Quero sair abençoado daqui para já iniciar um projeto abençoado. Entende? E as pessoas precisam entender isso. A maneira como você sai de um lugar é a maneira como você entra no lugar. Não tem jeito. Se você sai preterido, o sentimento de eu fui preterido, valorizaram mais fulano que eu, você vai reeditar isso aqui se você não resolver essa transição, entende? E outra coisa que eu falo também nessa transição é o sentimento que a gente traz, né? Que tem que ter de gratidão e de honra. Então, a gente foi fechando, né? Cada ciclo a gente foi fechando. A minha última turma de formação em coach, eu fiz questão de, né, dar o meu tudo, sempre dei, mas assim, eu fui trabalhando esse sentimento, é a minha última turma, deixa eu, né, fechar esse ciclo na minha vida. Então, fui fechando no Rio de Janeiro, fui fechando em Portugal, em Madrid também, e aí a gente foi fechando cada ciclo com esse sentimento de gratidão e de honra, até passar pelo Black Belt, pelo Mulheres Experience, que eram os únicos produtos que a gente ainda não tinha passado dentro da nossa empresa. A gente fez questão de caminhar junto, de estar junto e de sair. E fazer a sucessão, né? Nós fizemos a sucessão aqui no Rio com 2 treinadores. A condição que nós fizemos, financeira, para eles assumirem, foi a pior que a gente fez na vida. Né? Poderíamos ter feito isso com pessoas de fora, uma quantidade de dinheiro muito melhor. Lá em Portugal, idem. O que nós fizemos para sair diz muito quem nós somos. Nós tivemos a oportunidade de sair com 5 vezes mais. Saímos com muito menos, parcelado e ainda, sabe lá Deus, né? Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Não, e assim, sempre todas as pessoas que passaram pela gente assim prosperaram, sabe? Então a gente não poderia sair, assim, o que nos levou para a empresa foi a missão e o que nos fez sair foi também esse chamado para algo novo que Deus estava preparando já para a gente. Então a gente tinha que passar um legado, né? Eu creio que a gente deixa um legado aqui. Então por onde a gente passa, a gente está deixando um legado. E nós entendemos que era pelo princípio da honra poder passar esse bastão para pessoas que já estavam ali com a gente e tudo mais. E foi assim que a gente fez. Eu acho legal a gente também comentar que quando você saiu da escola e foi para a Febracis, quantos anos você tinha, Rê? 39 para 40 39 para 40. Aí depois dessa segunda passagem da Febracis, para vocês terem também, né, o negócio próprio de vocês nessa parte de mentoria própria, também foi já com uma idade... Quantos anos? Eu costumo falar que são as décadas, né? Foi de 39 para 40 e quando eu fiz 50 anos foi um outro marco na nossa vida. Então... E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Pessoas que já estão acima dos 40 e que não estão conseguindo virar a chave, mudar de profissão, enfim, achar seu propósito, não tem idade, né? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Pois é, eu tenho uma cena marcante, né? Que quando eu entendi que eu precisava buscar conhecimento para poder dar seguinada na minha vida na época lá da escola, eu cheguei para um professor e falei para ele, eu lembro dessa cena até hoje, me emociono muito com isso, porque são as palavras que a gente escolhe receber, né? Porque falam muitas coisas para as pessoas. Só que muitas vezes tem apagadores de sonhos, mas por outro lado a gente também encontra pessoas que falam coisas que vão fazer toda a diferença. E esse professor, ele nem sabe disso, mas ele foi muito importante na minha vida, porque eu virei para ele e falei assim, professor, no MBA de Gestão e Liderança de Pessoas pela UFRJ, né? Eu falei, pode uma quarentona mudar de vida agora? E ele falou assim, você está na melhor idade. Eu falei, como eu estou na melhor idade? Ele falou assim, olha, você já falou que você já tem teus filhos criados e tudo mais, você está na melhor idade. E eu achava que eu já estava velha, porque nem concurso público, alguns concursos eu não podia mais fazer, que era até 35 anos. E ele falou aquilo e eu trouxe aquilo para mim. Eu falei, eu estou na melhor idade, né? Eu tenho maturidade, eu tenho, né, força de vontade e tudo mais, e de fato eu trouxe isso para mim.
E a mesma coisa o Zé, né? Você vê, ele foi fazer e se formar bem depois da idade, também foi trabalhar em empresa, né? Depois de uma certa idade e empreendendo aí também. Então, eu creio que não tem idade certa, sabe? A idade é agora, tanto para os jovens, como a gente tem conhecido muitos jovens, né? De 18, 20 anos, milionários, bilionários, já assim, super realizados, como pessoas mais velhas. Então, a hora é agora. Você que está nos assistindo, a hora é agora. Agora é a hora boa de você estar empreendendo e dando uma guinada aí na sua vida, né, Zé? Cara, eu vou falar, eu me sinto hoje na minha melhor forma física, mental, tudo. Honestamente. Eu me sinto como nunca tive na minha vida. E a galera que está assistindo esse podcast, cara, cala essas vozes, sabe? São vozes que, assim como tu pensas, tu és. Modula teus pensamentos. Cara, começa a ler sobre histórias de pessoas que começaram suas vidas muito tarde. Se for pensar o cara do KFC, já estudou a história do cara da KFC? O cara, ele só tinha uma receita de um frango frito com molho. Ele apresentou isso para uma galera. Isso depois de 50 e poucos anos. Olha que é o KFC hoje no mundo, cara. Sabe? Então, isso não existe, cara. É teu estado de espírito para aquilo. Como você se vê. Né? Assim como tu pensas, tu és, cara. Eu me vejo hoje muito bem. E vou te falar, nós estamos há 9 meses, quase um ano, né? Fora, né? Dessa estrutura. Eu vou te falar que nesse 1 ano, 9 meses, 1 ano, eu já movimentei mais, já fiz mais negócios do que talvez nos últimos 5 anos. E eu estou com 54 anos. 54. Eu sei que não parece, né? Mas estou com 54 anos. Zé é um garoto, né? Eu adoro a companhia dele, tá perto. Zé, conta um pouquinho pra gente, então, já que a gente trouxe esse viés desse novo momento, do teu melhor momento. Vamos falar um pouquinho do Zé André Mentor, da Renata Mentora, como é que está acontecendo esse processo no seu espaço, os produtos que você tem. A gente tem que aproveitar essa oportunidade, óbvio, estamos para fazer merchan também, porque a gente vive de propaganda, né? O Criando Asas, ele surge numa tentativa de mostrar que o empreendedorismo transforma, e ele surge, obviamente, dentro da casa de vocês, dentro do espaço de vocês, comigo e com a Luana, para a gente poder tentar mostrar um pouco do que você vem ensinando para a gente. Né? Eu acho que eu queria que você trouxesse e falasse mesmo do que você tem feito, onde você tem atuado. Estamos para muitos negócios, a nossa ideia é fazer mais negócios. Exatamente. A gente tem que aproveitar essa oportunidade também. Essa saída tem muito a ver com isso, sabe, Fábio? Se a gente for estudar a história dos grandes homens de negócio, né? Eles têm vários negócios, várias fontes de receita. Porque o empresário precisa entender, Fábio, uma coisa: ninguém acerta todos os dias. Ninguém. Nenhum empresário vai acertar todos os dias. Então, olha que loucura. Eu criei uma ferramenta agora, você viu? Acho que você não viu. Se eu não tenho renda passiva... Sim, vi. Se eu não tenho renda passiva igual o meu custo fixo, então vamos lá. Não tenho renda passiva, o meu custo fixo é 100 mil. Beleza? Aí minha empresa esse mês não deu lucro, deu prejuízo de 100 mil. Significa que, além dos 100 mil da minha empresa deu prejuízo, eu vou ter que ir lá no meu patrimônio e comer 100 mil para o meu custo fixo. É por isso que as empresas quebram. Eu entendi, cara, peraí, tem uma coisa errada. Se a história mostra, se John Rockefeller fala, eu prefiro ter 1% do esforço de 100 pessoas do que 100% dos meus próprios esforços, John Rockefeller, pô. O John D. Rockefeller, o cara mais rico da época. Eu vou contra um cara desse? Quando você tem apenas uma fonte de receita, você é vulnerável. E eu entendi, cara, e eu falei, não, eu preciso ter várias fontes de receita. E a Renata sempre falou uma coisa que é real, cara. Existe uma unção sobre nós, que é uma unção de multiplicação. A gente está lá na mentoria e está vendo o que está acontecendo lá, cara. Está acontecendo umas coisas doidas, cara. Doida. É um cara que entra em negócio com o outro, que multiplica isso aqui, que faz aquilo, que o negócio... Existe uma unção de multiplicação. Eu falei, cara, eu preciso pegar esse dom e talento que Deus nos deu, enquanto casal, e, cara, eu preciso dar isso para as pessoas, eu preciso fornecer, eu preciso ter acesso a esses caras, fazer com que esses caras não passem pelos problemas que eu passei, que foram muitos, na minha autossuficiência, na minha arrogância, porque hoje o empresário que não tem um mentor, que não tem um consultor, ou ele é o cara, ou ele é um arrogante. Cara, já para pensar que eu sou o funcionário mais barato que o cara pode ter?
Vamos lá. Hoje o cara entra numa mentoria, ele tem acesso a cara de vendas, ao cara tributário, ao cara de contratação, ao cara do Instagram, a mim. Irmão, pagando uma merreca. Uma merreca. Tem acesso a mim, acesso a esses caras todos. Quanto ele pagaria para ter acesso a esses caras todos individualmente? Então, pensei numa forma com que o cara pudesse ter um acesso a um ecossistema de negócio, abrir a mente dele para outros negócios, para que a gente possa crescer junto, que é o caso do Mastermind nosso. Eu quero pessoas preocupadas em fazer negócio, multiplicar negócio. Esse ano, vamos lá, estou abrindo uma imobiliária, 1º de novembro, trouxe a consultoria para o Rio de Janeiro, a parte de contratação. O que mais? O que mais, Renata? Tem mais coisa. Franquias. Hã? Franquias. A parte das franquias. Comprei 10%. Estou comprando 10% da Dona Chica. Estou comprando 10% da estrutura de comida de rodízio de comida de festas, da franqueadora. 7 negócios que vão pingar, e eu estou ali como mentor, como consultor, cara mesmo do conselho, e são fontes de... e o escritório de advocacia. 8 novas fontes de receita. Tem um projeto que você nem sabe, mas eu estou desenhando para você. É sério? Não, a gente vai ter a reunião agora sério, essa semana agora. Com o Márcio, um projeto gigante. Gigantesco. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, cara, existe uma unção sobre nós de multiplicação. Existe uma unção de cuidado, existe uma unção de fazer com que pessoas perto da gente prosperem. Tem sido assim nesses últimos 10 anos. Todas as pessoas que trabalharam com a gente, todos os funcionários, todos os gestores que trabalharam com a gente, que saíram para algo melhor. Todos que saíram para algo melhor, estão hoje melhor do que estavam lá. Então, por que não fazer isso profissionalmente e criar um ecossistema de negócios, de empresários que queiram prosperar juntos? Eu acho que é isso. E aí nasceu o Business Exclusive, e o Bravos e o Quinta Potência. E aí eu queria falar um pouco sobre a minha experiência, né? Que eu fui num Potência Máxima e entrei no Potência Máxima e o Zé começou a trazer todo o conteúdo e a energia dele e eu fiquei assim... Agora, calma, energia minha não, energia nossa. Nossa. Eu entrei na sua energia. Eu nunca vi ninguém com tanta inquietude, com tanta fome de saber, com tanta fome de... Cara, eu perguntei, o que essa menina faz? Quem é essa menina? Eu perguntava quem é essa menina, inquieta e querendo aprender. A energia não foi minha, não. Eu fiz Vou te falar, perguntas. Você, não estou falando para rasgar seda, a gente não precisa disso. Você foi fundamental para aquele Potência Máxima. Porque a qualidade da entrega está diretamente proporcional à qualidade de quem está te ouvindo e das perguntas que são feitas. Você foi fundamental. E essa tua inquietude que te levou a estar no lugar que você está hoje, e não é nem o começo. E é isso que eu queria falar, porque quando eu fui, né, eu estava numa outra posição, mais baixa na empresa, e realmente eu vi uma grande possibilidade de trazer muita melhoria para a empresa, e eu falei, eu quero estar do lado deles. Eu também, né, quando a Rê no domingo se apresentou, eu falei, nossa, eu quero estar do lado desse casal. E aí você veio oferecendo a mentoria, e eu falei, né, você falou, quem fechar vai participar de um almoço, eu falei, eu preciso estar lá. E aí eu conversei com o Fábio, falei, Fábio, é incrível, investe em mim, que eu vou trazer resultado para a empresa. Ele falou, tá bom, acreditou em mim. Palmas pro Fábio, né, pô? Muito, né? Que é meu parceiro isso também é uma visão. de vida. Exatamente. E aí a gente almocei com vocês, conheci mais da Rê, e a Rê também tem um dom de, né, entender a nossa personalidade. Ela começou já naquele almoço a trazer outros pontos, porque ali eu estava pela parte profissional e eu pude entender que, calma, a minha parte pessoal precisa estar muito bem resolvida, senão não vai caminhar junto. Então foi quando eu também comecei, né, a procurar a Rê para alinhar a minha parte pessoal, de objetivos pessoais também, para tudo se encaminhar. E fiquei, né, falando, Fábio, vem. Ele veio, também se transformou, e a gente consegue ver que a nossa potência juntos e da empresa vem aumentando muito mais. E eu queria entender se vocês têm... Como que é para vocês isso, né? Vocês chegaram num patamar que agora vocês conseguem trazer outras pessoas para esse patamar. Como que vocês se sentem né, podendo fazer isso? Qual a satisfação que vocês têm quando vocês veem, nossa, eu consegui alavancar essas pessoas, né, os dois juntos, porque a gente se inspira nos dois juntos. Quando você conhece o Zé,
você conhece a Renata, você entende que é um trabalho em conjunto. Você tem que juntar a parte profissional e a parte emocional. Como que é para vocês olhar para trás e ver quantas pessoas vocês estão trazendo para junto de vocês, né? Cara, eu vou falar uma coisa. Primeiro, isso é um legado, isso é uma missão. Mas antes de falar sobre isso, eu queria deixar 2 insights para a galera que está vendo aqui. Primeiro, pessoal, hoje você está na sua empresa, você pode trabalhar, você podia estar com a Luana, trabalhando, sendo uma diretora, um gerente, um coordenador, sei lá o quê, um funcionário. Nós, empresários, né, eu, Renata, o Fábio hoje, a Luana, nós não promovemos ninguém. Nós reconhecemos a pessoa que já ocupa aquele cargo, mesmo sem a canetada, sabe? Ele já faz, ele já se porta como um sócio, ele já se porta. Eu falei, essa menina é sócia da empresa, não é possível. Não, ela não era sócia. E se tornou no papel. O Fábio só reconheceu o esforço dela. E segunda coisa, Fábio, eu queria falar para todo mundo que está ouvindo aqui, eu não estou rasgando seda, não. Eu conheço muita gente, cara. O coração desse cara não existe. Não existe. Estou falando sério, não existe. E por que empresas não prosperam? Porque tem líderes, diferentemente de você, que não investem nos liderados, com medo desses liderados se tornarem melhores que os líderes. Isso é uma causa mesquinha. Isso é uma autoimagem fragilizada daquele cara que ele tem que ser o centro das atenções, ele tem que ser o melhor da empresa. O que eu não vejo em você, ao contrário, você é um cara, você promove pessoas, cara. Se eu pudesse te definir, você é um cara que promove pessoas, por isso que o universo conspira a teu favor. As coisas vão sempre a teu favor, porque você é tão bom, você olhou para ela e falou assim, eu quero ela, e promoveu ela, e eu nunca vi você se prevalecer da tua situação de, eu sou o sócio, eu sou o CEO, nunca vi. E esse é o sucesso de vocês, esse é o sucesso do empresário. E fica o aprendizado, cara. Primeiro, seja igual a Luana em relação a faça mesmo antes de ter o cargo, para ser reconhecido. E seja como o Fábio, um cara que promove pessoas, ele desliga de toda a vaidade que o cargo traz, né, de CEO, e promove pessoas e valoriza pessoas. Eu acho que é o sucesso da nossa parceria, cara. Não respondi, né? Mas a Renata vai responder. Não, eu quero também deixar aqui algo muito importante, que a gente precisa, nessa busca pelo nosso desenvolvimento pessoal, a gente tem que entender as crenças que foram formadas. Exemplo, né? O meu pai sempre foi daquele que valorizou uma estabilidade, né? Apesar de ser um cara muito talentoso, ele nunca foi de empreender. E a minha mãe teve um episódio de que ela empreendeu, teve muito sucesso, mas aconteceu algo na saúde da mãe dela que ela não soube lidar e ela acabou levando isso para os negócios e os negócios, né, fracassaram. Então, dentro de mim, eu tinha 2 percepções que eu trouxe para a minha vida em relação a empreender como se fosse algo ruim. Mas acabou que, ao atrair o Zé para a minha vida, eu pude reprogramar as crenças que eu tinha e poder entender que, de fato, se a gente quer criar asas, se a gente quer evoluir, se a gente quer, né, expandir, precisa desenvolver esse lado do empreendedorismo, esse lado, né, também de se tornar empresário. Isso também se aprende. Então, a gente precisa olhar para as nossas histórias, olhar para as nossas referências, entender quais são as crenças que a gente tem. E, às vezes, as pessoas têm crenças positivas, só que elas estão muito baixas e elas podem muito mais. E acaba que no nosso trabalho a gente faz as pessoas olharem para dentro delas, para entender o que existe ali e como elas podem expandir ainda mais. Porque eu penso que enquanto a gente estiver aqui, a gente tem de estar evoluindo, é para expandir, é para crescer e entender que o que nos move não é o dinheiro propriamente dito, o dinheiro é consequência, mas é o propósito, é como os nossos negócios, como aquilo que a gente faz, como o nosso trabalho pode beneficiar a vida de outras pessoas. E quando eu conheci o trabalho aqui da Romanel, assim, me encantou. E depois, ao interagir com as pessoas e ver, né, o quanto a Romanel, e aí a gente se emociona, né, que é o que você falou, assim, é maravilhoso poder ver que o nosso trabalho, de fato, transforma
a vida das pessoas. E conversando lá, né, com tantas consultoras, vendo assim, eu consegui através, né, do meu trabalho pagar a faculdade do meu filho, pagar algo, mas comprar a casa de alguém. Então, assim, o dinheiro é consequência, mas o que move é a paixão pelo negócio. É saber que uma joia não é simplesmente uma joia, mas você poder trazer a autoestima para a pessoa. Eu posso falar por mim. Eu já tive muitas questões com autoestima. Não de me achar feia nem nada, mas de não me valorizar como eu era. E eu sei que esse trabalho que vocês fazem também ajuda muitas pessoas a olharem mais para elas, a se valorizarem muito mais. E a gente trabalha de forma aí, né, junto no nosso negócio, mostrando para as pessoas que de fato elas podem muito mais. Então, você que está nos assistindo até esse ponto aqui, né, você não está aqui por um acaso. Eu tenho certeza que essa mensagem também é para você. Você pode mais. Não importa em que lugar você esteja na sua vida, mas você pode muito mais, você pode expandir muito mais, e isso nos alegra. Cada vez que a gente ouve um depoimento de uma pessoa que fala, né, meu negócio estava faturando X e agora está 50 vezes mais, porque já não é nem 10 vezes mais. Meu casamento estava ruim. É muita coisa. Assim, vocês, sabe que nos une? É muito mais que uma empresa, uma melhor empresa. Nós quatro, nessa mesa, nós somos pessoas de anunciar boas novas, trazer possibilidades. Vocês fazem exatamente o que nós fazemos, né? Por isso que a gente tem essa identificação. Quando eu assisti aquele vídeo que você mandou, eu sou dentro de uma comunidade, vocês proporcionando qualidade de vida, perspectiva de vida. Hoje a família toda trabalha na Romanel, poderia estar fazendo tantas coisas ilícitas, erradas, né? Então, o que nós fazemos é trazer boas novas, trazer possibilidades. Falar com o que a Renata também falou, é dizer que você é muito mais que aquilo, que um resultado. Você não é resultado, você pode muito mais. E a gente traz possibilidades de crescimento para as pessoas. É por isso que a gente tem uma identificação. Acho que é Travar talentos com a gente. E eu queria aproveitar, porque a maioria do nosso público é mulher. E tem muitas mulheres que acham que precisam trocar. Quando elas têm filhas, elas acham que elas têm que fazer uma escolha, a maternidade ou o trabalho, e elas se perdem nisso. E aqui a gente dá a possibilidade delas terem uma flexibilidade, né? Um trabalho flexível onde elas consigam cuidar né? E se realizar nessas duas áreas, que é muito importante. Então, eu queria que você falasse um pouquinho o que você acha sobre pessoas que têm um grande objetivo e propósito na parte profissional, mas que têm uma culpa, que acham que se deixarem os seus filhos, elas não vão estar sendo boas mães, enfim. O que você acha sobre isso? Então, primeiro, é um assunto, foi maravilhosa essa pergunta, essa colocação, porque eu atendo muita gente que chega e fala com a maior satisfação. Eu larguei meu emprego, eu larguei tudo para cuidar dos meus filhos. Só que quando ela fala larguei tudo, é larguei tudo mesmo. E tá tudo bem se a pessoa estiver bem com isso. Mas, na maioria das vezes, a pessoa não queria ter largado tudo, e aí vem esse sentimento de que ela abdicou da carreira dela profissional para cuidar dos filhos. E depois chega um momento em que os filhos já cresceram, e aí, como é que fica a vida? Eu costumo dizer que isso gera na criança já uma dívida impagável. Isso não é bom, não é só para o adulto, é para a criança também. Porque ela nasce e ela se desenvolve com essa crença de que ela fez com que os pais, ou a mãe, né, no caso que a gente está falando aqui principalmente, largou toda a trajetória profissional. Então, eu entendo que o empreendedorismo, e eu sempre vou falar, não largue tudo para você cuidar dos seus filhos, mas encontre um jeito de que o seu trabalho, você possa trabalhar e também cuidar dos seus filhos. Teve uma época que a gente valorizava muito a contratação de mães, né, solteiras ou divorciadas ou mesmo casadas, mas de mães que tinham filhos pequenos, porque eu creio que isso traz uma garra para a pessoa, sabe? Porque ela tem alguém ali agora que ela é responsável, então acaba que isso desenvolve mais ainda a garra na pessoa, e eu adoro e costumo ver muitas pessoas de sucesso que são mães e que vão lá e conseguem conciliar tudo. Então, tem que olhar para suas crenças,
porque essa história de que eu preciso largar tudo para cuidar do meu filho, isso não é bom para ninguém, para nenhum dos dois lados. Então, valorize você quer fazer o melhor para o seu filho, invista aí em você, no seu sucesso, porque o que o seu filho precisa é modelar o seu sucesso. Você vê que se deixar eu vou falar muito sobre isso, que realmente é uma temática muito boa. Mas aqui é o espaço para você falar, fica à vontade. Vai ficar 3 horas de podcast. Não tem o menor problema. Mas é isso, elas não podem ficar contando essas historinhas de tipo, eu vou esperar meu filho crescer para empreender, eu não sei o quê, preciso cuidar do meu filho. Não. Tem espaço para tudo, sabe? Para ela cuidar dela mesma, para ela trabalhar, para cuidar do filho. Eu sou filho de uma casa, né, onde uma mulher, Dona Iafa, Sou né? fã. Eu também. Dona Iafa, adorei que conhecê-la. bateu na porta da Romanel em 1986 e falou, cara, preciso trabalhar. Meu pai não vinha muito bem com a empresa dele, era uma fábrica de colchões que vinha na E descendente. repara que a guinada na vida das pessoas se dá muitas vezes depois que ela tem filho. Depois tem filho, na verdade a gente já tinha seus 14, 15 anos de idade, né? 1900, também tinha uns 14, 15 anos de idade. Mas eu lembro a Ana falando que ela pequenininha já ia com a sua mãe. Sim, exatamente. Aí elas, que a gente na verdade trabalhava, minha mãe tinha uma fabriquinha de camisolas, né? Lá no Engenho de Dentro, no Meier. E a gente sempre foi trabalhar com a minha mãe. Minha mãe sempre também foi empreendedora. Então, e aí vocês puderam modelar isso nela e não é à toa que vocês são o que vocês são. Justamente. E aí eu trazia exatamente essa parte sobre o emocional. O quanto é importante o empresário estar com o emocional equilibrado. E qual é o caminho que vocês veem para manter o emocional equilibrado de um empresário? Quer responder? Fala aí, amor. Cara, eu acho fundamental. O emocional é tudo, né? Você vê que eu já passei por situações muito ruins, muito boas, mas o meu emocional inabalável. O emocional, toda a transformação, ela vem de dentro para fora, né? Então, primeiro, é o seguinte, por que você quer empreender? O que está por trás de uma empresa? Qual o motivo? Lógico, uma empresa é feita para dar lucro, mas o porquê que você faz o que você faz? Você está alinhado? Como é que o teu propósito está alinhado com aquela empresa? Tem a ver? Tem a ver você trabalhar com uma coisa que você não tem nada a ver com aquilo que você pensa da vida? Então, as emoções ditam os seus resultados. Eu trabalho com acessório, trabalho com atleta, com artista, com muitos empresários. O resultado de um atleta, ele é 100% proporcional às emoções que ele está naquela competição, né? Ao ponto, olha como isso é fundamental. O atleta tem memórias positivas ou negativas. Por isso que quando ele chega num lugar, numa raia, que você vai remar agora, se aquela raia traz memórias positivas, a tendência é que a melhor versão dele vá ali. Se a melhor versão dele estiver naquela prova, a tendência é que ele vá bem. Se a ancoragem for negativa, se as emoções forem ruins naquele ambiente, a tendência é que a pior versão daqui... É como se eu justificasse o fracasso pelos sentimentos que aquele ambiente me guarda. E as mesmas coisas numa empresa. Eu olho para as minhas emoções. Cara, a pergunta que eu faço sempre é o seguinte, eu me vejo fazendo o que eu faço hoje nos próximos 5 anos? Ao longo de 5 anos, eu deixei esse mundo melhor? Os meus talentos estão sendo utilizados aqui? Porque existe, todos nós temos um senso de justiça. Se o sentimento, ao fazer um labor, ao estar num labor, ao estar numa empresa, for ruim, todo sentimento ruim libera uma química ruim, as minhas emoções serão ruins e eu vou tomar decisões ruins de uma forma para inviabilizar aquele projeto, sabia? Então eu tenho que olhar para mim, cara, como estão as minhas emoções? Como eu vejo a minha empresa? Como é que eu acordo segunda-feira? Eu estou relendo, né, um livro do Tony Robbins agora, até no audiobook, e ele fala muito sobre isso. Como que eu começo o meu dia? Qual é a energia que eu capto para o meu dia? Quais são as profecias que eu digo daquele dia? Como é que vai ser meu dia? Eu falei, hoje vai ser o melhor podcast que eu vou fazer na minha vida. Hoje vai ser as melhores reuniões que eu vou fazer na minha vida. Hoje vou ter uma reunião da imobiliária, vai ser a melhor da minha vida. E eu trabalho as minhas emoções para que venha a minha melhor versão e eu possa executar da melhor forma. Então, trabalhar as emoções, eu acho que pouco empresário está preparado ou se preocupa com isso. Mas é fundamental. Assim como no esporte, assim como no showbiz, né? Trabalhei com uma grande artista, que eu peguei com as emoções totalmente ruins, né? Por conta de saída de um empresário por um momento financeiro desfavorável, que comprometia a performance dela no palco. Quando eu desassociei disso, falei, cara, olha de onde você veio, olha o que tem para você, e o sonho dela era ir para Los Angeles,
Hoje ela tem uma casa em Miami, hoje ela está sempre em Los Angeles, está gravando com todos os grandes hits internacionais. Então, as emoções te preparam para grandes resultados. Boas emoções. Mais emoções te tiram daquele projeto. Quer complementar? É isso, a inteligência emocional é você poder usar as suas emoções a seu favor. Né? Como o Zé sempre fala dos atletas, muitas vezes a dor ou o que ele viveu ali faz dele um campeão. Então, você poder usar dessa energia para você poder desenvolver. Então, não necessariamente tem que estar tudo maravilhoso para você prosperar. Você pode trazer uma situação desfavorável na sua vida e junto com o seu propósito, trazer essa emoção para você, peraí, vou mudar de vida. Como o Zé trouxe lá no momento da nossa vida, em que ele olhou para aquela situação e ele falou, não, essa situação não é o que eu desejo para a minha vida. Então, o que você vai fazer? Você vai ficar murmurando, se lamentando, se vitimizando, ou você vai trazer essa emoção para aparecer? Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer diferente. Então, a gente precisa olhar, sem dúvida nenhuma, para as nossas crenças, para as nossas emoções, e não ficar esperando o momento certo, e ficar esperando as situações certas. Não, é o seu posicionamento que vai fazer com que as circunstâncias mudem a seu favor, né? A psicologia positiva já fala sobre isso. Então, é isso, é o nosso posicionamento, é a nossa postura, é olhar e entender e não ficar também não querendo olhar para certas áreas da vida. Eu vejo que às vezes as pessoas focam muito para o profissional e esquecem que tem outras áreas. E chega uma hora que essa conta não vai fechar. Né? O Zé costuma sempre falar isso. Você pode estar tendo sucesso numa área, mas se você não olhar para outra área, até a outra área que não está muito legal, daqui a pouco ela já está contaminando essa área que está muito boa. Então, a gente tem que olhar, de fato, para a nossa vida sistêmica, igual a saúde. Normalmente, as pessoas não cuidam da saúde, aí ficam no workaholic total, aí chega uma hora que a saúde vai fazer com que a pessoa pare de trabalhar. Então, você tem que valorizar como você valoriza a sua saúde e tal. A gente tem que olhar para a nossa vida como um todo. Todo excesso gera uma falta, né? Sim. Sabe, o que é preconizado aí é de uma forma meio lúdica, que eu não gosto. Eu entendo isso, todo excesso gera uma falta. Mas vamos falar a verdade aqui nós quatro? Tem momentos na vida... Ainda mais eu, né, que adoro hiperfoco. Que você vai estar em excesso. Vamos supor que... Agora mesmo, vamos focar no planejamento para o Black Friday. Vamos ter uma dedicação excessiva, sim ou não? Sim. Se a gente dedicar de forma excessiva, alguma outra área pode pagar isso? Pode. Então, olha só, primeira coisa, todo excesso gera uma falta? Sim. Mas tem momentos da vida que você vai ter que estar no hiperfoco, no excesso. Exato. E que algumas áreas podem, né, vão sofrer o quê? Menos atenção. E aí é onde entra a inteligência emocional que você trouxe. Quando eu tenho a consciência de que eu estou no excesso, eu tenho que olhar para alguns pilares fundamentais da minha vida e falar, cara, o que eu não posso deixar de fazer na minha casa, na minha saúde, sei lá, no meu intelecto, no meu servir, no meu, sei lá, espiritual. O que eu não posso fazer, mas que excesso gera falta, o que eu não posso é comprometer as bases que vão fazer com que aquele excesso me gere o resultado que eu espero. Um atleta vai ter excesso. Competição. Na competição, um artista tem excesso. Um grande empresário tem excesso. Essa é a verdade. É entender o que não pode e como eu vou trabalhar essa escassez de tempo, talvez de qualidade, para que isso não impacte negativamente naquela força que eu estou fazendo para aquele objetivo daquele momento. Pegou? Isso é fundamental. Vocês também sempre batem muito na tecla que a gente tem que prestar muita atenção com as pessoas que a gente está convivendo, né? O contágio social, o nosso ecossistema. Vamos dividir, né? O nosso contágio social, o nosso ecossistema. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Quanto as pessoas que estão à nossa volta impactam na nossa vida positivamente ou negativamente. E o quanto é dolorido você entender isso, que você já está acostumado com o ciclo, mas que esse ciclo não está te levando para um próximo nível, então que você precisa por um tempo ou realmente romper para poder chegar num próximo nível. Então, como você ter essa consciência? Isso é muito importante. A gente faz isso já há alguns anos. Que é gerenciar o nosso contágio social, né? Porque nós somos a média das pessoas que estão perto da gente, 5, 6, enfim, cada grupo social aí.
E, de fato, se você quer expandir numa área, acho que a gente pode usar isso com intencionalidade. Então, vamos lá. Eu quero expandir na minha área espiritual. Quem que eu conheço que tem um nível da espiritualidade de acordo com os objetivos que eu quero alcançar? Se eu ando mais com essa pessoa, acaba, como o Zé falou de vocês, né? A gente entra nessa mesma frequência. Então, o que a gente tem que expandir, porque senão, se você só convive com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas, os seus resultados vão permanecer iguais. Mas a partir do momento que você quer coisas diferentes para a sua vida, você tem que frequentar lugares novos, você tem que interagir com novas pessoas. Então, profissionalmente, saúde. Mas já reparou, a pessoa que só anda com gente sedentária, a tendência é ela ficar sedentária. Total. Dificilmente ela vai conseguir ser um atleta de sucesso só andando com pessoas que não são. Né? Então, a mãe do Zé falava muito isso, né? Aquele ditado, né? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. E é algo que o Zé trouxe e a gente faz isso, a gente senta e a gente fala quais são os casais que a gente quer conectar mais, que a gente quer andar mais juntos, e assim, isso tem feito toda a diferença pra gente. Muito. Fala mais aí que Presta você atenção, gosta de falar presta atenção numa coisa. O cérebro serve para várias coisas, mas para poupar energia e te proteger. O novo, a pessoa nova, o lugar novo, a empresa nova, isso tudo é uma zona que você não conhece. Então, a tendência é que ele te proteja do novo. O ser humano é adaptável. Você se adapta na pobreza. Você se adapta ganhando R$2.000. Você se adapta com essa televisão torta. Você se adapta. E você vai procurar outras televisões tortas, pessoas que vão se adaptar a isso. Vocês vão se adaptar com pessoas que ganham R$2.000, R$3.000, R$1.500. Você vai se adaptar. Você vai se adaptar. Se você não fizer a gestão do teu contágio social, você está morto. Porque a tendência é que o cérebro vai te colocar com as mesmas pessoas que estejam vivendo coisas parecidas para tornar, inclusive, as suas debilidades como algo comum. Então, se você está com casamento ruim, você vai andar com pessoas com casamento ruim. E você vai olhar, chegar em casa, até que meu casamento não está tão ruim. Olha de fulano. Aí você está duro. Aí o cara fala, estou devendo não sei quanto. Até que não está tão ruim para mim. Eu estou meio gordinho aqui. Aí tu olha o cara, parece um bujão. Até que eu não estou tão mal. Porque é contraintuitivo. Quando eu estou sem dinheiro, quando eu encontro uma pessoa com dinheiro, isso me gera desconforto. Isso aumenta a minha debilidade. Eu olho para mim e falo, caraca, eu estou ruim. E como é que eu diminuo essa dor? Procurando alguém que esteja vivendo o que eu estou vivendo, ou pior. Então, eu e Renata, a gente já entendeu isso, esse negócio contraintuitivo. Por exemplo, essa semana, eu chamei um casal para lá em casa, um casal que eu tive até na igreja dele agora, lá do Cláudio Duarte, o Diogo e a Aline. Um cara que tem uma história de vida linda, um cara multimilionário. E eu fui lá, cara, olhando e aprendendo. Zé, mas tu aprendendo, porque aprender, modelar é um ato de humildade. As pessoas não fazem isso. Cara, meu casamento não sei o quê. Cara, vamos sair com o Bispo Wellington, Bispo Arnulfo, e vamos olhar como o cara toca, como ele vê, como ele fala. E eu vou aprender. E as pessoas não. As pessoas buscam pessoas vivendo as mesmas debilidades para tornar aquela debilidade comum. Cara, vou falar uma coisa. Talvez o mais importante de tudo que a gente falou aqui. Você está vendo isso aqui hoje? Faça a gestão do contágio social, olha para a tua vida, olha para aquela área da tua vida que não vai bem hoje. E fala, cara, quem é que eu posso me aproximar? E se aproxime sendo interessante, não interesseiro. Se aproxime primeiro se vendo valoroso. Você tem que olhar para dentro de você e se ver valoroso. Porque quando eu não me vejo valoroso, eu tenho até a dificuldade de me aproximar. Por quê? Eu não mereço estar ali, eu não me vejo valoroso. Então, olha os dons, os talentos que Deus te deu. Se aproxime de pessoas, deixe aquele ambiente melhor com a sua presença e absorva o que aquela pessoa tem para te trazer. Isso tem sido uma máxima para mim e para a Renata. Estar com pessoas que acrescentam. Entender que eu chegando naquele ambiente, vou deixar aquele ambiente melhor. E não necessariamente você vai abdicar de outras pessoas, como você estava falando. A gente pode ampliar a nossa rede, né? E usar de um conceito que a gente chama que é temporalidade e parcialidade. Quando você estiver perto de pessoas que você sabe que essas pessoas minam sua energia, usa de temporalidade e parcialidade, não se conecta 100% com essa pessoa ali naquele momento, assim, para pegar aquela química ruim, sabe? Desconecta, muda o assunto, gerencia o assunto que você vai estar trazendo.
se afasta, vai, né, num outro ambiente, volta. Agora, se você está perto de pessoas que você quer modelar, aí já é o contrário, se conecta 100% com aquilo. Porque muitas coisas que a gente vai trazer para a nossa vida não passam nem pelo nosso intelecto. Muitas coisas a gente já vai aprendendo mesmo sem, não, ele fez isso, então tem que fazer isso. Não, muitas coisas a gente só de estar junto, só de estar na mesma frequência. Você entendeu que a Renata falou desse conceito? É o seguinte, imagina que o Fábio é um cara que eu quero me conectar com ele pela saúde. Então, eu vou centralizar os assuntos de saúde. E eu sei que, sei lá, vamos dar hipoteticamente, que ele é ruim em espiritualidade, não me acrescenta nada. Chegou o papo de espiritualidade, o que eu vou fazer? Eu vou contornar esse papo, eu vou levar para saúde. Por que eu estou falando isso, gente? Isso acontece muito em família, né? Sabe aquela tia que só reclama? Sabe aquele tio, primo, aquele não sei o quê? Ó dia, ó lua. Aquele cara te mina. Então, vamos falar sobre culinária. Cozinha bem, vamos para culinária. A vida tá ruim, ó dia, ó lua. Você muda. Vou no banheiro, já volto aqui, tia. E fala sobre assuntos que conectam, que acrescentem. E vai ali para tentar mudar aquilo ali. Mas olha só, você só muda quem quer ser mudado. Tá? Cuidado para, a Bíblia fala, cuidado para não jogar pérola aos porcos. Você quer mudar o mundo, mas o cara não quer ser mudado. Ele não tem um estado de consciência que precisa de mudança. Cuidado para não ser esse chato também. E todo mundo tem algo bom para oferecer para o outro, né? Então, que a gente possa também filtrar o nosso olhar e que a gente possa direcionar o nosso olhar para as coisas positivas das pessoas e não ficar focando somente nas coisas ruins. Então, como você falou, né? No seu contágio, o contágio que está ali, no seu dia a dia, é buscar olhar para as coisas positivas, o que essa pessoa tem para me oferecer, né? E o que eu tenho para oferecer também para essa pessoa. E entender isso, que muitas vezes a gente vai estar sendo alavancado por alguém, mas muitas vezes a gente vai estar também ajudando a alavancar outras pessoas. Agora, gerenciar a nossa energia. Cuidado, porque muitas coisas na nossa vida vão sugando a nossa energia e a gente precisa nos reabastecer. Então, buscar fazer coisas, buscar estar com pessoas que nos recarregam também. Então, a gente precisa gerenciar isso daí. Perfeito. Zé, se você fosse indicar 3 passos para transformar a vida de um empresário. Primeiro, pedir ajuda. Pedir ajuda. Entender que, cara, conhecimento que ele tem levou ele até o lugar que ele está. E é o que ele não sabe para ele vai para o próximo nível. Pedir ajuda. Fazer parte de um grupo de mentoria, isso é fundamental. Pedir ajuda, fazer parte de um grupo de mentoria e busca por conhecimento contínuo. O que acontece, primeiro, as coisas estão interligadas. Empresários, Fábio, eles carregam troféus do passado, coisas que funcionaram, que deram muito certo no passado, mas que hoje talvez não funcionem mais. Só que a soberba e a arrogância dele de ter tido um passado de sucesso, muitas vezes é o que está impedindo ele de ter um presente e um futuro de sucesso. A gente está hoje no mundo, Fábio, onde as mudanças estão muito rápidas, né? Hoje com a inteligência artificial, hoje o cara faz um vídeo, ele imita a tua voz, ele faz... Hoje o regime tributário vai mudar totalmente, totalmente. Em 2025 a gente vai se adaptar e vai mudar totalmente. Então o que eu vejo? Pessoas, empresários que tiveram história de sucesso, se agarrando nelas, e isso impedindo ele de ter a humildade de falar, cara, eu preciso me atualizar, eu preciso saber o que está acontecendo, eu preciso olhar para o Fábio e aprender com o Fábio, aprender com a Luana, aprender. Então, pedir ajuda, aprender e fazer parte de um grupo de pessoas que fazem a mesma coisa que eles fazem, que buscam alta performance. Eu vou falar para você, Fábio, eu já fui esse cara. 40 anos, fui um cara mediano, medíocre. Sempre a minha força. Inclusive, até abri uma empresa, segunda empresa, terceira empresa. Só que você tem uma limitação física, técnica, emocional, presencial. E quando você começa a abrir muita coisa desordenadamente, sem ajuda, sem gestor, sem saber que você precisa de pessoas, sem precisar de um consultor, um mentor, é mais fácil ainda quebrar. E foi por isso que eu quebrei. Todas as piores decisões que eu tomei na minha vida foram tomadas de decisões monocráticas, na força do meu conhecimento. Eu aprendi o seguinte: hoje eu não tomo uma decisão nas minhas empresas e nada sem ouvir todo mundo. É lógico que eu decido, mas eu ouço todo mundo.
a chance de eu errar é muito menor. Em Provérbios diz, né, cara, sobre ter uma multidão de conselheiros. Provérbios fala sobre isso. Então, reconheça que você precisa de ajuda, faça parte de um grupo de mentoria e busque conhecimento contínuo, até porque o que você sabe, talvez não seja suficiente para levar a tua empresa para o próximo nível. Acho que é isso. E Rê, a gente está chegando no nosso fim aqui, e como eu adoro as suas palavras, né, e vou usar um termo que você usa, queria que você profetizasse para a gente o que você espera do nosso podcast, do nosso trabalho, da vida de vocês, como vocês estão andando. Solta a sua palavra aí que faz muito bem para o nosso coração. Eu estava esperando que você fosse me perguntar aí para você quais são essas 3 coisas, mas vou trazer aqui junto. Tá bom, também. Então pode falar tuas 3 também. E aí faz isso. E o perfeito. Zé também complementa aqui, que ele também é muito perfeito. bom em profetizar. Além das 3 características que o Zé trouxe aqui, dos 3 aspectos fundamentais, eu penso também que é muito importante a pessoa buscar o seu fortalecimento espiritual. Então, todas as grandes guinadas da minha vida, e eu costumo dizer que o segredo do meu sucesso é a minha conexão com Deus, né? Então, eu costumo sempre incentivar as pessoas a buscarem essa conexão profunda com Deus, saber quem você é também em Deus, né? Um segundo aspecto é você saber os seus princípios e os seus valores. Muitas pessoas buscam jornadas que não são congruentes aos seus princípios e valores. Você precisa saber quais são os seus princípios e os seus valores. Não negligencia, porque senão a jornada fica pesada, sabe? O fardo fica ruim. E acaba que em algum momento vai se auto-sabotar e vai retroceder. Então, busque a conexão com seus princípios e com seus valores, né? Então, falei aí da espiritualidade, dos seus princípios e valores, e esqueci o terceiro que eu ia dizer, que é do conhecimento, sem dúvida, do propósito, né? Algo que eu sempre falo. Então, além dos seus princípios e dos seus valores, você tem que reconhecer o seu propósito. E eu costumo dizer que o propósito, você não descobre, você não encontra, ele sempre esteve presente. Se você olhar, fizer um mapeamento da tua história, e eu adoro fazer mapeamento de histórias, né, Luana? Olhar para a sua história desde do seu nascimento, desde tudo, você não veio para cá à toa, sabe? Tem um propósito para você cumprir, você já vem cumprindo isso. Agora, o quanto você tem valorizado o seu propósito, o quanto você tem dado, de fato, crédito para ele e desenvolvido aí esse seu propósito para fazer a diferença no mundo e deixar um grande legado. Então, profetizar aqui que vocês que estão nos assistindo, né, que você vai sair desse podcast de uma maneira diferente. Eu tenho certeza que aqui, né, o Criando Asas vai, de fato, criar asas para você, que você vai alcançar patamares ainda maiores, que você vai largar sua tenda, que você vai largar sua tenda, e que o seu sucesso é para você, não é para quem, de repente, você está ouvindo aqui, falando assim, fulano poderia estar ouvindo esse podcast. Não, é para você que está ouvindo aqui, né, que ficou aqui até esse momento. Isso é para você, porque quando você expandir, tudo ao seu redor vai mudar. Você quer fazer o melhor para as pessoas que você ama, começa em você, gere. Você tem um poder de gerar e o gerar começa na gente. E aí sim você vai transbordar na vida de outras pessoas. Então gera quem você é, gera, sabe, a sua valorização, gera prosperidade em você, gera realização profissional, gera saúde e transborda na vida do próximo. Isso aí você vai criar asas e multiplicar, né, Zé? Cara, eu profetizo que o Criando Asas vai chegar em pessoas que talvez estejam desanimadas, talvez acham que até que não é para ela, vocês vão alcançar muitas vidas, muitas empresas sairão desse podcast, e que vocês, cara, possam colher tudo aquilo que vocês têm semeado. Vocês semeiam bem, vocês são do bem. Eu tenho um privilégio de poder chamar vocês de mentorados, de amigos, de parceiro, falar que eu sinto sua falta, tá, irmão? Você está sumido, sinto sua falta. Vocês me inspiram todos os dias, né? O comprometimento da Luana, o teu jeito meigo de ser, cara. Você é uma dama, cara. Você é um cara, uma dama, de verdade. Então, que vocês continuem, não parem, sigam adiante. Vocês têm uma missão linda. Olha que coisa legal. Criando Asas, empreender transforma e transforma mesmo. O que vai mudar esse Brasil não são os políticos, não é o novo prefeito, não é o novo governador, é a força do empreendedorismo. E vocês são um exemplo, então que vocês continuem fortes.
Sempre que chamados, a gente está aqui, a gente ama vocês e segue firme, tá? Que Deus abençoe poderosamente. E só para complementar algo aqui, né? Assim, a gente veio junto, poderíamos ter vindo separado. Então, eu creio que o fato da gente ter vindo aqui junto, né, e estar com vocês aí também, é para profetizar para você que está assistindo, né, e para vocês que a gente junto, sabe? Com parceria, sem essa coisa de competição uns com os outros, que você possa expandir e não querer ir sozinho, né? Sem arrogância. É junto, é poder um potencializar o outro aí e entender. Eu costumo dizer, né? Quando a gente olha para as gaivotas e tudo, a gente vê que elas vão em bando, né? Então é tão bom você poder expandir e junto com você levar a outras pessoas. Então, quero profetizar isso daqui para vocês. E né? para finalizar, juntando o que a Rê, né, sempre traz da gente olhar o que está acontecendo e tentar né, dar um significado. Hoje a gente está com um microfone só para eu e para o Fábio dividirmos, né? Vocês vieram juntos e aqui a gente trabalhando juntos nessa divisão de também um conseguir respeitar o espaço do outro, enfim, e nada por acaso. Então isso também eu acredito que seja ainda mais pra gente cada vez mais estar junto, e vocês trazem isso pra gente e a gente vem se descobrindo, trabalhando ainda mais juntos, então obrigada. Foi um prazer, uma honra.